Vamos lá, gente. Vamos brincar agora com uma coisa chamada evolução do orçamento, que vai ser encontrada em algumas provas apenas como tipos de orçamento, tá? Então, o que acontece? Essa evolução, ela foi tanto mundial como no próprio Brasil, tá? O primeiro orçamento que houve no mundo e que também aconteceu no Brasil é o orçamento que nós chamamos de orçamento tradicional. Esse nome tradicional nos sugere algo, certo? É uma tradição, foi desde o início dos tempos que o orçamento foi assim. Esse orçamento, vamos entender um pouquinho sobre ele. O que o Estado fazia? O Estado queria fazer um orçamento, então ele simplesmente olhava os gastos que os órgãos tinham no exercício passado, no ano anterior. Aí, a partir daí, ele definia um novo orçamento. Entenda, ele não pensava em nenhum momento em ampliar e melhorar os serviços. Ou seja, esse orçamento tradicional era única e exclusivamente direcionado para a manutenção dos serviços já existentes. Então, esse orçamento, ele tinha planejamento? Não, em hipótese nenhuma. Ele era simplesmente a atualização dos valores gastos no exercício passado para alcançar os objetivos que já tinham sido definidos. Ou seja, ninguém se preocupou em nenhum momento em saber se os objetivos passados ainda precisavam ser alcançados, não havia nenhum planejamento do orçamento. Então vamos lá, esse orçamento tradicional, ele enfatiza os meios, tá? Os meios necessários para as ações do Estado. Tudo bem? Então, olha, são os meios. Como são os meios, a única preocupação que ele tinha era em atualizar os valores gastos pelos órgãos. Além disso, não havia uma coisa importante, não havia planejamento. Além de não haver planejamento, esse orçamento era baseado no objeto de gasto, tá? Além de ser direcionado para o objeto de gasto, então ele só se preocupava com o quê? Preocupação apenas com o objeto de gasto, tá? O máximo que a gente pode dizer sobre este orçamento é que ele tinha uma preocupação com a eficiência, mas a eficiência apenas no sentido de se preocupar com os gastos que vão ser realizados, tá? Então, o que acontece? Além disso, esse orçamento, ele é direcionado, ele tem a preocupação única, se é com a manutenção, só
só acontece a melhoria ou ampliação se houver superávit, ou seja, se as receitas ultrapassarem as despesas. Então vamos lá, ó. O orçamento tradicional, certo? Esse é o orçamento mais antigo que existe. Ele enfatiza os meios necessários para as ações do Estado. Então, atualizar é a preocupação dele, atualizar os valores de gastos, os valores gastos pelos órgãos. Não havia planejamento. Terceira característica, baseado no objeto de gasto, no elemento da despesa. Preocupação apenas com o objeto de gasto. Só acontece a melhoria ou ampliação se houver superávit, se as receitas ultrapassarem as despesas. Então, essa criaturinha montava o orçamento como? O orçamento era elaborado, verificando-se os gastos do exercício anterior e atualizando os valores das despesas, certo? Então ele não tem preocupação em alcançar objetivos, ele tem a preocupação se estão sendo utilizados os meios. Então isso aqui é característica de uma administração puramente chamada de administração burocrática, certo? Porque não havia preocupação nenhuma em alcançar objetivos e verificar se os objetivos estavam sendo alcançados, apenas com o objeto de gasto, certo? O que seria esse objeto de gasto? É o elemento da despesa, o que fez o Estado gastar. Agora, não para que ele gastou esse dinheiro. Então ele não enfatiza a realização das ações do Estado, ele enfatiza o que o Estado comprou, o que o Estado gastou, tá? Então lembra, orçamento tradicional, primeiro orçamento, ele enfatiza os meios necessários para as ações do Estado, mas não enfatiza as ações. Ele não tem preocupações com essas ações, o cumprimento dos objetivos. Agora, atualizar é a única preocupação dele, os valores gastos pelos órgãos no exercício anterior. Não havia planejamento, porque não havia uma preocupação em melhorar ou ampliar o serviço. Então ele é baseado no objeto de gasto, ou seja, ele é baseado no que o Estado gastou, não em que ele alcançou. Depois, é a preocupação apenas com o objeto de gasto e só acontece o quê? A melhoria e ampliação se houver o quê? Superávit, as receitas forem superiores às despesas. Depois, o orçamento ela é elaborado como? Verificando-se os gastos do exercício anterior e a atualização dos valores das despesas, tá? Então não se pensava em nada além de gastar
além do que já tinha sido determinado no exercício passado, tá? Então, é essa a preocupação que tinha esse orçamento, tá? Não eram com as ações, e sim com os meios, os recursos gastos, o objeto de gasto. Lembra, não tem planejamento. Então, esse foi o primeiro orçamento que nós tivemos, chamado de orçamento tradicional, tá? Aí o que acontece? Então, como o direcionamento dele é apenas para o objeto de gasto e não para as ações que o Estado realiza, o que dirá a preocupação em o quê? Ampliar e melhorar os serviços. Então, o que eles fizeram? Desse orçamento tradicional, nós tivemos a partir da década de 60 o quê? Uma mudança do tipo de orçamento. Nós vemos agora, vamos verificar, o orçamento chamado orçamento desempenho, também conhecido como orçamento performance. Tá? O próprio nome já é um pouco sugestivo da característica dele. Orçamento desempenho, ele é preocupação com desempenho. Isso é um pouco mentira, tá? Porque desempenho não no sentido que nós temos hoje em dia, de satisfação do cidadão. Então, o que acontece? Esse orçamento chamado orçamento de desempenho, o que ele vai enfatizar agora? Ó, enfatiza as ações que o Estado realiza, certo? Então agora ele vai deixar de se preocupar um pouco com o objeto de gasto e vai se preocupar com as ações que o Estado realiza. Então, ó, e não apenas com que o Estado gasta. Tudo bem? Então, olha, agora sim ele vai estar preocupado com as ações que o Estado realiza e não apenas com o objeto de gasto, ou seja, o que o Estado gastou para realizar. Então vamos lá ver as características dessa criança. Ó, primeira característica é uma evolução do orçamento tradicional. Certo? Segunda característica, diz uma coisa, quando a gente fala que ele é direcionado, agora enfatiza as ações, já existe o planejamento aqui? Não. Porque ele ainda não está preocupado em definir objetivos, priorizar, certo? Satisfazer o cidadão. Ele está única e exclusivamente preocupado com as ações. Mas, na verdade, ele não está preocupado com o objetivo a ser alcançado. Ele substituiu do objeto de gasto para as ações, a realização dos gastos, tá? Então, embora ele seja uma evolução do orçamento tradicional, embora ele enfatize as ações que o Estado realizava, não há planejamento, tá? Então não há planejamento porque não há preocupação com novas ações, ou seja, novos objetivos. Tá? Então ele não prioriza objetivos.
Outra, não verifica as ações anteriores. Ou seja, embora ele esteja preocupado com a ação, ele não está preocupado em verificar se as ações do exercício anterior são prioridades nesse exercício ainda, porque ele não tem fundamento em planejamento, tá? Cuidado que em prova eles vão dizer realmente que o nosso amigo chamado orçamento-desempenho é uma evolução do orçamento tradicional, só que eles vão cometer um erro. Sendo assim, possui planejamento? Não, nem o orçamento tradicional, nem o orçamento-desempenho tem base em planejamento, tá? Então, recordando, o orçamento-desempenho larga aquela enfatização no meio, no recurso gasto, no objeto de gasto, e vai enfatizar as ações que o Estado realiza, e não apenas no que? No que o Estado gasta. Isso que é o que o Estado gasta é que nós chamamos de objeto de gasto, ou também chamado de elemento da despesa. Então agora ele já se preocupa com o que o Estado vai fazer, tá? Então o que acontece? Ele é uma evolução do orçamento tradicional. Ele não possui planejamento, guarda isso, não possui planejamento, não há preocupação com novas ações, ou seja, novos objetivos, não prioriza objetivos, não verifica as ações anteriores, tá? Então essas são as características do orçamento chamado orçamento desempenho, o orçamento performance, tá? Depois disso, nós tivemos uma evolução deste orçamento chamado orçamento desempenho. Algumas vezes, eles nem mencionam na prova o orçamento desempenho. Já partem direto para o orçamento tradicional e o que nós vamos ver agora, tá? Mas em conteúdos programáticos, como agora apareceu o concurso do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, então eles já estão colocando os orçamentos, tá? Inclusive o orçamento de desempenho. Então vamos lá, o terceiro tipo de orçamento. O terceiro tipo de orçamento existente no Brasil foi esse aqui, ó. O orçamento chamado orçamento programa. Tá? Ele foi instituído no Brasil em época próxima do orçamento que a gente acabou de ver, que é o orçamento de desempenho, tá? Esse orçamento chamado orçamento programa, ele data de 1964 com o Decreto-Lei número 200, tá? Esse orçamento chamado orçamento programa, preste atenção agora para você entender bem, tá? Nesse decreto-lei número 200 foram definidos os princípios da administração pública, tá? Então, foram os princípios definidos da administração pública. Aí, quando você estuda o direito administrativo, sem ter visto antes a história da administração pública, o que vai acontecer? Você vai pensar que esses princípios que foram definidos é o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade. Entenda, isso são princípios básicos. Esses aqui não são os princípios básicos, eles não datam da Constituição, que nem o LIMP, da Constituição de 88, eles vêm desde 1964. Então, esses princípios são os princípios do que a gente chama de
Planejamento. Olha aqui o ponto-chave. Planejamento. Depois temos a coordenação. Certo? Nós temos o controle. Nós temos o que a gente chama de delegação de competência, tá? Delegação de competência. E temos o princípio que é chamado de descentralização. Não sei se vocês vão recordar, mas nós falamos disso aqui, mas não entramos no nome dos princípios fundamentais da administração pública. Lembre-se, princípio fundamental. Não é princípio básico. Não tem nada a ver com o LIMP. O LIMP é de 1988 com a Constituição. Esses aqui são de 1964 pelo Decreto-Lei número 200. Então, note que lá em 1964 a gente chegou a ver que a administração pública foi dividida em direta e indireta. Para permitir isso, a descentralização e a desconcentração, nós trouxemos dois princípios. Quais? O da delegação de competência e o princípio da descentralização. Foi isso que permitiu você criar a administração indireta e desconcentrar a administração direta. Agora, em termos de orçamento, esses princípios têm uma coisa muito importante, que é o princípio do planejamento. Opa! Se nós temos um princípio do planejamento, o orçamento tem que ter o quê? Planejamento. Então, o que acontece? Esse orçamento, chamado orçamento programa, o que ele vai ter como característica para nós, tá? Olha, primeiro, ele enfatiza os objetivos a serem alcançados, tá? É a primeira característica dele importante para nós. Agora, essa criatura, então, vamos lá, baseado, o orçamento, ele é baseado em planejamento, certo? Ele é considerado uma evolução do orçamento, desempenho, tá? Forma de elaboração. A forma de elaboração dele qual é? Define os objetivos a serem alcançados e, a partir daí, as despesas necessárias, tá? Justamente para alcançar esses objetivos e as receitas para pagamento das despesas. Tá? Então, eu posso dizer que este orçamento chamado orçamento programa, o que ele é? Olha que legal. Ele é um instrumento de
planejamento que define os programas. Que mais? Custeio, objetivos, metas e ações, tá? Do Estado, com transparência dos gastos públicos. Tá? Então esse seria o conceito do que nós chamamos de orçamento, chamado orçamento-programa. O próprio nome já é bem... Vou fazer um desenho feio aqui agora. Orçamento-programa, tá? Por quê? Ele é um instrumento de planejamento, que define o quê? Os programas, o custeio destes programas, os objetivos que serão alcançados pelos programas, as metas e as ações do Estado. Com o quê? Transparência. Então preste atenção. Embora ele seja instituído em 1964, ele há um aperfeiçoamento em 1988 com a Constituição, tá? Aperfeiçoamento em 1988, pois obrigou que União, estados, municípios e DF tivessem PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o que a gente chama de LOA, Lei Orçamentária Anual. Depois nós vamos entender cada uma dessas peças separadamente. Mas vamos fazer uma revisão aqui no nosso amigo chamado Orçamento-Programa. Ele foi instituído em 1964, pelo Decreto-Lei número 200, tá? Em épocas parecidas, quase igual do orçamento chamado desempenho. Então, olha só, em 1964, certo? Tá? Então, o Decreto-Lei, tá? Ele é de 1967, embora tenha acontecido tudo em 1964. Mas eu vou alterar aqui para que vocês não façam confusão, tá? O Decreto-Lei de 1967, tá? Ele definiu o quê? Os princípios fundamentais da administração pública. Lembra? Não tem nada a ver com o LIMP. É o princípio do planejamento, da coordenação, do controle, da delegação de competências e da descentralização. Lembrando, a delegação de competência e a descentralização, esses princípios é que permitiram o Estado de ser dividido a sua administração em administração pública direta e indireta, através da desconcentração e descentralização. É efeito disso aqui, certo? Então, o que acontece? Em 1967, como foi definido o quê? O princípio do planejamento, o orçamento, que tanto no tradicional como no desempenho não tinha nenhuma enfatização para o planejamento,
que aconteceu? Esse orçamento, ele já é direcionado para o planejamento, ou seja, ele abandona aquela preocupação do objeto de gasto e vai agora para o que o Estado realiza? Não, as ações que o Estado realiza é preocupação do orçamento desempenho, tá? Então ele na verdade não enfatiza, não dá como prioridade nem o objeto de gasto e nem dá as ações que o Estado realiza. Ele não está preocupado com o que o Estado vai fazer, e sim ele está preocupado com o verdadeiro planejamento, ele está preocupado com o objetivo a ser alcançado. Então o que o Estado faz? Ele enfatiza através do orçamento programa o quê? Os objetivos a serem alcançados. Depois, ele é baseado em quê? Planejamento. Por isso que ele é direcionado para o alcance de objetivos. Além disso, ele é uma evolução do orçamento o quê? Desempenho. Por quê? Porque ele já é baseado em planejamento. Agora, forma de elaboração, como eles fizeram? Você define quais os objetivos a administração pública tem que alcançar. Depois de definido quais os objetivos que a administração pública tem que alcançar, o que eles vão fazer? Eles vão verificar quais as despesas necessárias para alcançar os objetivos e as receitas para pagamento dessas despesas. E por fim, aconteceu um aperfeiçoamento dele em 1988 com a Constituição Federal, porque ela obrigou que a União, Estados, municípios, Distrito Federal tivessem, cada um deles, um plano a longo prazo, que é o plano plurianual, PPA, ou seja, eles vão definir agora não objetivos para o ano que vem apenas, mas sim objetivos que serão alcançados em 4 anos. Então tenha uma noção de planejamento a longo prazo, certo? Então esse PPA, que é a obrigação que o Estado, que a Prefeitura, ou mesmo o Distrito Federal e a própria União façam esse planejamento a longo prazo, que vai definir os objetivos a serem alcançados em 4 anos. Além disso, define o quê? A LDO obriga que os estados, municípios e Distrito Federal façam a sua lei diretriz, que vai pegar os objetivos de 4 anos e vai priorizar e dizer assim, ó, esses objetivos terão que ser alcançados já no ano que vem, não podem esperar os 4 anos. Então a lei de diretriz vai dar a direção que o orçamento vai tomar. E esse orçamento, que são as receitas e despesas, é o que nós chamamos, lembra, de LOA, Lei Orçamentária Anual, tá? Então, a partir da Constituição de 1988, nós tivemos uma melhoria do orçamento programa. Desde 1978, quando houve a classificação das despesas em estrutura programática, você já nota bem a estrutura do orçamento baseado em programas. Todo programa vai definir objetivos, metas e como alcançar isso. Por isso que o orçamento, chamado orçamento programa, ele é um instrumento de quê? De planejamento, que define os programas, custeio, objetivos, metas e ações do Estado, com transparência dos gastos públicos, tá? Essa transparência foi melhor enfatizada com a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, tá? Que obriga que tudo que o Estado vai elaborar, ou seja, o orçamento público, ele já tem por natureza, como a gente viu, tem que ser legal, ou seja, ele tem que ser expresso em lei. Além disso, tem que ser publicado, ou seja, tem que dar conhecimento à sociedade. Mas quando nós temos em 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal, que essa lei é que trouxe essa chamada transparência do orçamento programa, foi ocasionado pela LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela obriga que o Estado não só publique o orçamento, mas publique também o relatório, dizendo como foram essas ações, tá? Então ele teve uma melhoria em 1978, esse orçamento programa, quando definiu a classificação por estrutura programática. Além disso,
ele teve um avanço também em 1988, quando começou-se a pensar melhor em um planejamento a longo prazo, objetivos a serem alcançados em 4 anos no PPA. Quando pegou desses 4 anos e priorizou os objetivos para o exercício seguinte, LDO, e no orçamento vai mostrar os objetivos e as despesas e receitas necessárias para alcançar esses objetivos. Em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe transparência dos gastos públicos através do quê? Através da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obrigou que o Estado, além de publicar o orçamento, a LOA, que ele mostrasse relatórios mostrando o desempenho dele no exercício anterior, como foi esse desempenho. E não só mostrar, olha, o Estado tem esses objetivos a serem alcançados, mas ele vai lá e torna transparente, ou seja, fácil visualização por qualquer pessoa que tenha interesse, direto ou indireto, na realização de ações por parte do Estado. Então lembra, gente, nós temos ao todo 3 orçamentos que foram utilizados no Brasil, tá? Então vamos apagar aqui, para a gente ter na cabecinha e relembrar isso. Continuar o nosso desenvolvimento de aprendizado. Então, a evolução foi como? Primeiro nós tivemos o orçamento, chamado orçamento tradicional, tá? Então, essa aqui foi a evolução no Brasil. Por que, professor, no Brasil? Porque embora tivesse tido alguns desses orçamentos, orçamento programa, orçamento tradicional, a característica de sair de um para o outro, essa aqui que nós estamos vendo, os 3 tipos de orçamento, é do Brasil. Evolução no Brasil, tá? Então a evolução do orçamento no Brasil veio o orçamento tradicional. Esse orçamento tradicional tinha como característica o quê? Era baseado no objeto de gasto, tá? Então ele é baseado no objeto de gasto. O segundo tipo, que é a evolução do orçamento tradicional, é o que nós chamamos de orçamento desempenho. Lembra? O orçamento desempenho traz uma ideia equivocada. Esse orçamento chamado desempenho, qual é a característica da criança? Ele é baseado nas ações que o Estado realiza, certo? Então ele já não tem aquela ênfase apenas no quê? No objeto de gasto. Ele sabe que existem os recursos que foram gastos, mas a preocupação dele é com o quê? Com o que o Estado fez, as ações do Estado. Depois disso, nós tivemos o orçamento chamado o orçamento programa, que é o que nós temos até hoje no Brasil. E este orçamento chamado orçamento programa, ele já é bem diferente. Por quê? Ele é baseado
baseado nos objetivos a serem alcançados, certo? Ele é baseado nos objetivos a serem alcançados. Então, o que que acontece? E que diferencia bem essas três criaturas? O orçamento chamado tradicional, o que que acontece? Ele é baseado no quê? Na eficiência. É baseado na eficiência por um único motivo. Qual? Ele está preocupado apenas com os meios utilizados. O nosso amigo aqui está preocupado com o resultado. Então, como ele está preocupado com o resultado, esta criatura já é direcionada para outro termo, que é a eficácia, certo? Agora, não existe preocupação, embora o nome seja orçamento de desempenho, com a satisfação real do usuário, porque não se pensa a longo prazo, tá? E nós temos, por final, o nosso amigo chamado orçamento o quê? O orçamento programa, que em contrapartida já está preocupado com o terceiro tópico, que é a chamada efetividade, que seria o alto desempenho, seria a satisfação do cidadão, tá? Então o que que acontece? Os dois primeiros que aqui estão não possuem planejamento. E essa criatura que está aqui, ela é baseado, ele é baseado, perdão, em planejamento, diferentemente dos dois anteriores, tá? Então, tá? Guarda essa lógica, esse esqueminha. Veio o orçamento tradicional, direcionado para o objeto de gasto. Ele tinha um enfoque nos meios, ou seja, na eficiência. Aqui é o orçamento desempenho, que é direcionado para as ações, ou seja, na eficácia, nos resultados alcançados, tá? E por fim, nós temos o orçamento programa, que ele é baseado nos objetivos a serem alcançados. Então, olha, em vez de eu preocupar com o gasto apenas, ou com as ações que vão ser feitas, que necessitam desse gasto, ele já vai pensar em quê? Em objetivos. Então, objetivo, lembre-se, é a satisfação do cliente. Então, é a efetividade, alto desempenho. Então, seria assim, ó, a efetividade, ela se baseia no desempenho, certo? Desempenho no sentido de satisfação do cidadão, alto desempenho, tá? Agora, embora o nome dessa criatura seja orçamento de desempenho, ele está preocupado única e exclusivamente com o quê? Com os resultados, certo? Com as ações, para alcançar esses resultados. E aqui nós estamos preocupados única e exclusivamente com o quê? Com os meios utilizados, tá? Então isso resume para nós os três orçamentos que foram a evolução do orçamento no Brasil: orçamento tradicional, orçamento de desempenho e orçamento programa. Orçamento tradicional, baseado no objeto de gasto, no que o Estado gasta, não com o que ele vai fazer ou com o que ele espera alcançar. Então ele é meramente eficiência, preocupação única e exclusivamente com os meios, com os recursos. Agora, o orçamento de desempenho, ele já é baseado nas ações que o Estado realiza. Então ele é preocupado única e exclusivamente com o resultado, com as ações. Então ele é direcionado para a eficácia. Nenhum, nem outro, nem o orçamento tradicional, nem o orçamento de desempenho
se amparam em planejamento. Por isso que nem esse estão, na verdade, preocupados com alto desempenho, satisfação do cliente, porque nenhum nem outro é preocupado com o objetivo, em definir e estabelecer objetivos e priorizar esses objetivos. Depois nós tivemos o último, que é usado até hoje no Brasil, orçamento programa. Se é um programa, vai ser um conjunto de projetos, atividades e operações para se alcançar objetivos. Então ele é baseado no quê? Ele é direcionado, baseado nos objetivos a ser alcançados. Então ele está preocupado em satisfazer a necessidade do cidadão. Então ele está preocupado com o quê? Com a efetividade, ou seja, com alto desempenho. Então ele é todo estruturado em planejamento. Eu acho que assim fica bem claro numa prova de concurso você separar os três orçamentos. Tome cuidado apenas com a confusão de orçamento de desempenho com orçamento programa, tá? Porque aqui você pode ter a ideia de desempenho, mas foi simplesmente a termologia definida para o sentido de realizar ações, resultado, mas não desempenho como é nos dias atuais, que é a efetividade, que é o que? Satisfação do cidadão, tá? Olha só, pessoal, a gente acabou de falar dos três orçamentos que aconteceram como evolução do Brasil, que foram o orçamento tradicional, o orçamento desempenho e o orçamento programa. Mas no mundo aconteceu a evolução do orçamento. Então tiveram orçamentos que, embora não tenham acontecido no Brasil, às vezes aparecem como questões de concurso, até mesmo para fazer confusão com aqueles três que nós vimos, tá? Nós temos um outro orçamento, além daqueles três, chamado orçamento incremental. O próprio nome já é bem sugestivo. Esse orçamento, chamado orçamento incremental, qual a preocupação que ele vai ter? Ele simplesmente, ele faz o quê? Ele faz isso aqui, ó. Ele estabelece acréscimos nos valores das despesas, tá? Então, na verdade, ele é um pouco parecido com o tradicional, tá? Porque ele simplesmente vai se preocupar em colocar, em atualizar os valores das despesas. Esse orçamento chamado incremental, ele também não tem visão de planejamento, tá? Lembre-se, ele só o quê? Estabelece acréscimo nos valores das despesas. Mas ele prevê novas despesas? Não, porque ele não tem orientação de planejamento, tá? Então ele, como característica, o orçamento incremental mantém o quê? Ó, mantém não. A outra característica, permanece a estrutura antiga de despesas dos programas. Por isso que eu não posso caracterizá-lo como orçamento tradicional. Ele já tem uma visão de programas, mas na verdade, o que ele faz? Ele não avalia os objetivos, as prioridades, o resultado do exercício anterior. Ele mantém a mesma estrutura dos programas, tá? Então não há diferença, os programas vão ter as mesmas despesas. O máximo que ele faz é criar um acréscimo, uma atualização dos valores da despesa, mas não determina novos objetivos a serem alcançados. Em contrapartida, nós tivemos o orçamento chamado
orçamento base zero. Esse orçamento base zero, às vezes você vai encontrar só com uma sigla, OBZ, orçamento base zero. Ele é o quê? Ele é uma oposição ao orçamento incremental. Por que que ele é uma oposição em relação ao orçamento incremental? Porque ele reavalia a estrutura dos programas, tá? Então ele reavalia as estruturas. Então o que que ele faz? Ele estabelece prioridades e as áreas de atuação. As áreas de atuação do Estado, tá? Baseado nessas áreas de atuação do Estado, o que que ele faz? Cada gerente das áreas de atuação, determina três níveis do programa. Esses três níveis do programa seria mínimo, atual e máximo. O que seria isso, pessoal? Ele determina se aquele programa, como ele está no nível abaixo da expectativa, qual seria o mínimo que ele teria que fazer. Ele vai verificar qual é a situação atual desses programas e qual é o máximo, que é, na verdade, o que se pretende alcançar, tá? Então, o que que acontece? Quando os programas vão ser revistos, verifica-se a situação dele, certo? Ou seja, verifica-se o quê? O gerente de cada área, saúde, educação, vai olhar os programas e vai classificar como estando no estado mínimo, qual é o estado atual e qual é o estado pretendido, o estado máximo que aquele programa deveria ter, tá? Então, a característica dele é justamente uma preocupação em reavaliar. Reavaliar quem? A estrutura, tá? Por quê? Porque este aqui, ele é uma oposição a quem? Ao orçamento chamado incremental, justamente porque ele redefine novas estruturas, tá? Então ele redefine novas estruturas para o quê? Verificando o quê? Em cada nível de atuação do Estado, em cada área de atuação, saúde e educação, o que o orçamento vai gerar. Se os programas estão no estado mínimo, certo? Então, qual é o estado mínimo? Qual é o parâmetro de comparação? O programa está no estado mínimo, as ações dele em relação aos resultados que vai alcançar, então você compara o mínimo ao atual. Se houver essa concordância, ele vai ter que definir novas ações para subir ao máximo os resultados desses programas. Então, o que que acontece? Cada gerente de cada área de atuação do Estado, certo? Vai ter que definir três níveis para o programa. O mínimo esperado do programa,
como está o programa atual e qual é o máximo que ele pode alcançar, certo? Então ele redefine, se for necessário, novas despesas, o que não acontece aonde? No orçamento chamado incremental, que é apenas um aumento, uma atualização de valores, mas mantendo a mesma estrutura dos programas, as mesmas despesas. O que acontece? Esse orçamento base zero, ele foi utilizado nos Estados Unidos, não foi utilizado no Brasil, tá? Só que ele tem outra característica. Qual? Ele tem a característica que ele é para vários anos, certo? Inclusive foi uma das características que levou ao fracasso dele, um orçamento ser para mais de um ano, e isso demora muito para você atualizar as despesas, os objetivos a serem alcançados, tá? A defesa de ser para vários anos era justamente que você tivesse mais tempo para poder estudar as mudanças e os novos objetivos a serem alcançados. O que acontece? Existe uma coisa que é chamada orçamento participativo. Esse orçamento participativo, na verdade, ele não é um novo tipo de orçamento. Ele, na verdade, é o quê? Ele é um aperfeiçoamento do orçamento programa. Do orçamento programa, lembra do orçamento programa? Que permite participação da sociedade na elaboração do orçamento, tá? Exemplo que nós temos aconteceu no sul do Brasil, aonde foi convocada a sociedade para definir o que para ela são necessidades. Por quê? O orçamento programa, sim, quando ele não é participativo, é muito complicado. Por quê? O Poder Executivo vai lá e elabora com o que ele acha que seriam necessidades a serem atendidas, certo? O Legislativo vai lá e verifica aquilo ali. Mas o mesmo Legislativo que representa o povo, ele pode não ter o conhecimento local realmente de uma necessidade. Então há uma convocação para uma audiência pública para que sejam discutidos essas novas necessidades. É claro que não é a sociedade, imagina um bando de gente que não faz a menor ideia do que é orçamento, ficar o quê? Eles aprovarem o orçamento, eles decidirem o que vai conter o orçamento. Não é isso. A sociedade tem o direito de participar, dando para o Estado o quê? As suas verdadeiras necessidades. Por que a gente diz que é um aperfeiçoamento do orçamento programa? O orçamento programa, ele já se direciona para o desempenho, satisfação do cidadão. Mas isso não quer dizer que realmente ele vai gerar satisfação, porque ele não perguntou para a sociedade se aquilo ali realmente é uma necessidade dela, se aquilo é uma prioridade para ela. Então, quando você tem o orçamento participativo, você traz mais accountability, mais responsabilidade, mas uma responsabilidade chamada responsabilidade da sociedade. Você faz a sociedade participar do processo de definição dos objetivos, ou seja, de quais as necessidades o Estado vai satisfazer do cidadão e definir o que é prioridade para ser feito no exercício seguinte e nos demais anos de execução.
Então entenda, a diferença dele, ele é uma evolução porque ele traz a sociedade para o processo decisório de elaboração. Não é a sociedade que decide, mas ela traz as possibilidades e necessidades a serem atendidas. Quem vai tomar a decisão é quem sempre tomou, o Poder Executivo, mas a partir do conhecimento do que o cidadão vê como verdadeira necessidade. No Distrito Federal está sendo feito um orçamento participativo, certo? No Rio Grande do Sul, em vários estados, está acontecendo essa participação de sociedade. É mais complicado você fazer isso a nível federal. Por quê? O orçamento a nível federal, ele na verdade, ele não pode impedir que os estados e municípios alcancem as suas metas. Agora entenda, são orçamentos distintos. Imagina você ter que criar um orçamento federal da União e consultar a sociedade como um todo. Esse orçamento nunca ficaria pronto. Então o que acontece? Isso acontece a nível de prefeituras e a nível de estado, tá? Você pode até conseguir fazer um orçamento participativo. Os orçamentos participativos que já aconteceram no Brasil obtiveram muito sucesso em relação à realização dos desejos da sociedade. Então, ó, revendo, 3 orçamentos diferentes, além daqueles que nós vimos. O orçamento incremental, o orçamento base zero e o orçamento participativo. O orçamento incremental é aquele que estabelece acréscimo dos valores da despesa. Entende? Eles não utilizam um cálculo certo, eles vão lá e colocam uma atualização simplesmente de valores. Então, e permanece, faltou o C aqui, permanece a estrutura antiga de programas, ou seja, não vão surgir novas despesas, só atualizar o valor dessas despesas. Então, o que acontece? Ó, no orçamento base zero, ele é uma oposição do orçamento incremental, por quê? O próprio nome diz, ele parte do zero, ou seja, ele não está preocupado com a estrutura que existia dos programas. Então ele vai tomar decisões para estipular, para definir o quê? Os programas. Então ele vai lá e define, olha, nós temos que ver como estava e verificar quais os programas, quais as ações que terão que ser instituídas. Ou seja, ele vai criar uma nova estrutura de programas, tá? O nome é orçamento base zero porque ele não parte de uma estrutura de programa já existente, como era o caso do orçamento incremental, tá? Que só aumenta o valor das despesas, mas isso não quer dizer que ele vai trazer novas despesas e alcançar novos objetivos, o que já acontece no orçamento base zero. Lembrando que o orçamento, por exemplo, participativo, ele é um mero aperfeiçoamento do orçamento base zero, do orçamento programa. Por quê? Porque ele traz a sociedade para o processo de elaboração do orçamento, tá? Então o alto desempenho é muito mais fácil se alcançar quando você trabalha com orçamento participativo, porque alto desempenho seria a satisfação do cidadão, e ninguém melhor para dizer quais são as necessidades que o satisfaz que o próprio cidadão. Só toma cuidado com uma coisa, não é comum em prova, mas existe o orçamento incremental e existe um orçamento parecido com o orçamento incremental, que é chamado orçamento, vou colocar ele só aqui para não deixar de falar, orçamento fórmula. Esse orçamento fórmula tem este nome, tá? Que o diferencia do incremental por um único motivo. Tanto um como o outro aumentam o valor de despesa, atualiza o valor de despesa. A única diferença, como o próprio nome diz, isso aqui é um orçamento fórmula. Então, na verdade, o que ele faz? Ele cria índices para, a partir desses índices, ele acrescentar valor no quê? Nas despesas existentes. Então, entenda, a diferença é bem sucinta. Tanto um como o outro modificam, preocupam-se com atualizar o valor das despesas.
Esse aqui simplesmente aumenta o valor das despesas baseado no que ele acha. O orçamento fórmula, ele vai pegar o quê? Cada elemento da despesa, só que antes ele calculou um índice de variação de valores. A partir disso, ele aplica esse índice, que é feito através de uma fórmula, um índice para calcular o valor das novas despesas. Agora, no orçamento incremental, simplesmente verifica-se o quê? Qual o valor desse gasto no dia atual? É tanto? Então coloca. Então, se no meio do caminho houver uma variação, o orçamento incremental não está preparado. O orçamento fórmula, como ele baseia esse índice, verifica os fatores que podem influenciar os preços, o que ele faz? Ele é mais preciso quando ele determina os valores da despesa, tá? Não é comum você encontrar isso aqui em prova. Eu só estou colocando para você não confundir, ele não fazer a tua confusão na hora da prova. Dar o conceito do orçamento fórmula e chamar de orçamento incremental, ou o oposto. Dar o conceito do orçamento incremental e chamar de orçamento fórmula, ou pegar o orçamento fórmula e dar o conceito do orçamento incremental. Esse aqui simplesmente gera acréscimo nos valores da despesa. O orçamento fórmula, lembra, o que ele faz? O orçamento chamado fórmula, vai ficar meio feio, vai ficar aqui em cima. O que acontece com ele? Ele calcula índices para reajuste das despesas, certo? Então, ele aplica o mesmo índice para todas as despesas e pronto, fica pronto o orçamento. Esse aqui é o orçamento incremental, que ele simplesmente vai colocar valores a mais para quem? Para as despesas existentes no exercício anterior. Tanto um como o outro se baseiam no orçamento antigo, tá? Mas atualizam os valores, um através de índice, que é o orçamento fórmula, e outro simplesmente verificando o valor atual da despesa e colocando esse acréscimo de valor se houve diferença no ano passado, tá? Mas ele tem mais chance de não ser tão preciso que o orçamento fórmula. Que o orçamento fórmula ele já vai fazer fórmula para calcular os fatores que influenciam na variação dessa despesa. E, na verdade, o orçamento incremental, ele só é dito para aumento de valor de despesa. O orçamento índice pode constatar que vai haver uma diminuição do valor das despesas. Então, o orçamento fórmula, a principal diferença é que ele é mais o que? Científico. Porque ele utiliza o que? Parâmetros para cálculo desses índices de reajuste, tá? Então, lembra, orçamento fórmula, que é diferente e parecido ao mesmo tempo com orçamento incremental, ambos são direcionados a manter a estrutura de programas, mas fazendo o quê? Aumentando ou diminuindo, se for o caso do fórmula, os valores da despesa. Orçamento base zero, esquece o passado, e a única coisa que interessa do passado é verificar o quê? Se os programas que tinham sido feitos estão nos dias atuais, agora, estão ainda sendo válidos. Então ele vai ver o resultado do quê? Dos programas e vai o quê? Estipular o mínimo e o máximo que esse programa deve alcançar e comparar ao atual. Esse orçamento base zero, ele esquece o passado e ele define o quê? As prioridades que os programas devem alcançar e as áreas de atuação. Cada área de atuação tem um gerente que vai definir o nível do programa. Além disso, redefine novas estruturas de programa para vários anos, tá? Agora, o orçamento participativo nada mais é que um orçamento base zero, ou mesmo no Brasil, o orçamento programa, que vai fazer o quê? Que vai simplesmente trazer a sociedade para a elaboração do orçamento, tá? Então isso aqui é um quadro. Então lembrando, você tem o orçamento tradicional, o orçamento chamado orçamento desempenho e o orçamento programa. Esses foram os três do Brasil. Agora, nós temos em outros países a existência do orçamento fórmula,
o orçamento incremental, o orçamento base zero e uma variação do orçamento programa que é chamado orçamento participativo. Então aqui está toda a evolução de quem? Do orçamento, antes do Brasil e aqui no mundo, tá? Aqui no mundo nós tivemos orçamento tradicional, nós em alguns países orçamento performance, tiveram aqui. O orçamento programa, a natureza principal dele existiu em outras partes do mundo? Existiu. Mas no Brasil ele ficou bem definido, tá? Então, isso aqui é a evolução do orçamento. Os tipos de quê? De orçamento. Pela grande variedade de orçamentos que nós temos, que formam a chamada evolução do orçamento, eu preferi fazer um quadrinho para a gente resumir as características de cada orçamento e a distinção entre eles. A primeira coisa que nós temos que nos lembrar é que no Brasil, tá? No Brasil, só existiram esses 3 orçamentos: o orçamento tradicional, o orçamento desempenho e o orçamento programa. Lembrando que cada um é evolução do anterior, tá? Então, do orçamento tradicional nós passamos para o orçamento desempenho e performance e daqui nós partimos para o orçamento programa. Entenda, muitas vezes em provas de concurso, eles só vão colocar no conteúdo orçamento tradicional e orçamento programa, certo? Ou seja, não enfatizou que houve algo intermediário. Por quê? Justamente porque o orçamento desempenho e o orçamento programa, ambos aconteceram em épocas bem parecidas. Aqui foi na década de 60 e aqui precisamente em 1967. Então o que acontece? Vamos entender. Olha, lembra que o orçamento tradicional, que foi aquele primeiro, não possuía nenhuma visão de planejamento. Ele não era direcionado para ampliação e melhoria do serviço. Ele era simplesmente direcionado para a manutenção dos serviços já existentes. Então ele não estava preocupado em alcançar objetivos, ele não tinha visão de planejamento. Era meramente e simplesmente uma preocupação com o objeto de gasto. Ou seja, a preocupação que se tinha era com o gasto em si e não com o que esse gasto geraria. Então, olha, não possui o quê? Visão de planejamento. Ele é orientado para os gastos do Estado e não para os objetivos a serem alcançados. Ele é direcionado apenas para a manutenção, então não havia perspectiva nem de melhoria, nem de ampliação do serviço. Determina apenas a previsão de quê? Apenas previsão de receita e a fixação de despesas para o orçamento do exercício seguinte. A classificação se limitava apenas ao objeto de gasto. Agora, isso gerou uma evolução. Qual? O orçamento desempenho ou o orçamento performance. Esse orçamento chamado desempenho não possui ainda visão de planejamento. E isso é uma confusão em prova, tá? Então, o que acontece? Por isso que a gente não pode dizer que, na verdade, isso aqui é um orçamento-programa. Embora ele dê ênfase nos resultados alcançados, ele não tem a preocupação em o quê? Definir novos objetivos, verificar se existem novas necessidades. Então, vamos ver as características dele. Primeiro, não possui visão de planejamento, que nem eu falei para vocês. Ele ainda não está direcionado para as novas necessidades. ênfase apenas nos resultados, preocupação com o que o governo faz, já modifica do orçamento tradicional, que no orçamento tradicional a preocupação é com o que o Estado gastava, aqui a preocupação é com o que o Estado realiza, com o que o Estado faz, e não com o que ele gasta. Busca o que? A eficácia, porque eficácia é o direcionamento para o alcance de resultados, certo? Aqui nós só tínhamos no máximo uma eficiência, ou seja, reduzir gastos. E aqui em contrapartida nós temos o que? Aqui nós temos a base da eficácia e aqui eficiência. Agora, além disso, evolução de quem? Do orçamento tradicional. O orçamento programa, que é o que nós utilizamos até hoje no Brasil,
Esse orçamento-programa, até quando a gente viu na aula 1, não sei se vocês vão recordar, quando a gente deu o conceito de orçamento, ele falou, é um programa de custeios, investimentos, inversões, receitas. Então, ó, esse orçamento-programa, ele já é todo estruturado na forma de quê? Planejamento. Olha, primeiramente são definidos os objetivos a serem alcançados. E a partir daí é que nós vamos definir os recursos necessários, ou seja, as despesas para alcançar esses objetivos e as receitas necessárias para pagar essas despesas. Próxima característica, possui um acompanhamento físico-financeiro. O que é isso? Você mantém constantemente uma verificação durante a execução com os gastos que estão acontecendo e até mesmo nos dias atuais uma preocupação em de não realizar a despesa se não tiver entrado realmente o dinheiro na conta do órgão. Então vamos lá, próximo, avaliação de quê? De resultados, certo? Por que ele se preocupa com essa avaliação de resultados? Por quê? Quando você cria o orçamento-programa, você define os objetivos que se pretende alcançar, as metas, os recursos necessários. Então, o que vai acontecer? Pode ser que um ano você não tenha conseguido alcançar o resultado e haja necessidade desses objetivos e metas passarem para o próximo orçamento. Então, o que acontece? Quando você faz essa avaliação do resultado, você justamente verifica o que foi feito em termos de metas e o que não foi cumprido em termos de metas que foram priorizadas. Além disso, ele é um aprimoramento do orçamento de desempenho. Lembre-se que a diferença de datas que aconteceu um e outro no Brasil é muito pequena, mas ele é considerado uma evolução, melhoria do orçamento de desempenho, baseado em quê? Em objetivos, tá? Então olha só, aqui é baseado, ou aqui primeiramente, é baseado no objeto de gasto, aqui é baseado no quê? Aqui é baseado no resultado. E aqui é baseado no quê? É baseado no objetivo e as formas de alcançá-los. Então aqui nós temos uma visão que não é contingencial e aqui também não. Nem no orçamento tradicional, nem no orçamento desempenho, nós temos preocupação com o quê? Com efetividade. Nesse primeiro nós temos voltado tradicional para eficiência. No orçamento de desempenho, uma preocupação com a eficácia. Mas, na verdade, nenhum nem outro conseguiram uma verdadeira preocupação com o alto desempenho, a satisfação do cidadão, que é o que nós chamamos de efetividade. Essa efetividade só é a preocupação do orçamento-programa. Por isso que o orçamento-programa, ele cria programas justamente direcionados a atender às necessidades, ou seja, gerar satisfação dos cidadãos, alto desempenho. Então aqui já temos a efetividade. Então, eficiência, eficácia e efetividade. Além disso, o orçamento-programa, ele é do tipo administração contingencial, ou seja, como é contingencial, preocupa-se com as novas necessidades que surgem, tá? O orçamento incremental, esse orçamento incremental e o orçamento base zero, entenda, eles não aconteceram no Brasil, tá? Então o que acontece? Mas são tipos de orçamento. O orçamento incremental é aquele que mantém a mesma estrutura das despesas do exercício anterior, tá? Ou seja, ele não tem preocupação nenhuma se surgem novas necessidades, se é necessário realizar novas despesas. Ele simplesmente copia a estrutura orçamentária anterior. A única diferença é que ele incrementa, atualiza o valor das despesas, mas ele não tem preocupação com novas despesas, novas necessidades. Então, primeira característica, mantém a estrutura orçamentária do exercício anterior, ou seja, as mesmas despesas.
gera apenas um incremento dos montantes de cada despesa. Além disso, não é o que? Contingencial, pelo motivo que eu falei. Ele não tem preocupação com o surgimento de novas necessidades, tá? Então preste atenção, o orçamento incremental, ele é considerado também, como nos países que aconteceu, como uma evolução do orçamento tradicional, certo? Mas, na verdade, na íntegra, orçamento tradicional e orçamento incremental, a diferença é muito sucinta, porque tanto um como o outro mantém a estrutura orçamentária de despesas do exercício anterior. Ou seja, assim como no orçamento tradicional, o orçamento incremental, ele só pensa em manutenção. Não há preocupação com ampliação e melhoria do serviço e o surgimento de novas necessidades. O orçamento programa, assim como o orçamento que a gente vai ver agora, base zero, ou também chamado orçamento estratégia, eles já são direcionados para essa visão contingencial, ou seja, ao surgimento de novas necessidades. Então vamos lá, esse orçamento base zero, ou orçamento estratégia, ele foi instituído nos Estados Unidos. Então olha só, há um desprendimento da estrutura orçamentária do exercício anterior. Então, diferentemente do incremental, que o orçamento base zero é considerado um contraposto, ou seja, uma oposição do incremental. Enquanto o incremental mantinha a mesma estrutura orçamentária do exercício anterior, o orçamento base zero, como o próprio nome diz, parte do zero, desconsidera o que existiu no passado. Aí ele faz o quê? Ele simplesmente vai verificar as novas necessidades, ou seja, ele vai fazer uma análise, uma revisão e uma avaliação. E a partir daí, ele vai criar a sua nova estrutura. Então, o que acontece? Há um desprendimento da estrutura orçamentária do exercício anterior, por isso ele é considerado um contraposto, uma oposição do orçamento incremental. Terceira coisa, obrigatoriedade de justificar os programas. Você tem que dizer para que foi feito aquelas despesas, para que foi feito aqueles programas, para que eles foram feitos, tá? Qual é o objetivo a ser alcançado por eles? Além disso, como a gente acabou de falar, realiza análise, revisão e avaliação de todas as despesas, para verificar justamente se o resultado ainda atende às necessidades ou se essas necessidades não foram atendidas e vão ter que ser reestruturadas. Define níveis dos programas. Como assim? Quando ele vai fazer uma avaliação, ele tem que simplesmente verificar, olha, o orçamento teve as despesas, esses programas tiveram esse resultado, que é justamente a situação atual daquele programa. Aí ele vai definir antes indicador de desempenho, ou seja, o que seria o mínimo que o programa teria que alcançar e o máximo que ele deveria alcançar. Pronto, a partir desses indicadores de desempenho, o orçamento é comparado, o orçamento atual com o quê? Para verificar com o indicador de desempenho. Aí constata se o nível dele é mínimo ou se o nível dele é máximo. Se ele estiver no mínimo, teremos que, a partir dessa avaliação, reestruturar esses programas ou até modificar, eliminar esse programa para que consiga alcançar melhor desempenho deste programa. Além disso, se ele está no nível máximo, isso significa que os resultados estão sendo alcançados e ele gerou uma melhoria ou ampliação dos serviços existentes, tá? Então, isso aqui são os tipos de orçamento. Não sei se vocês vão lembrar que existia o perigo de confundir orçamento incremental com aquele bendito daquele orçamento fórmula. Eu falo do orçamento fórmula simplesmente por desencargo de consciência. Nunca vi isso aparecer em prova. O orçamento fórmula é parecido com o incremental. Tanto um como o outro se preocupam em atualizar valores. A diferença é que o orçamento incremental, o que ele faz? Ele vai simplesmente colocar o quê? Um incremento, um aumento do valor das despesas. O orçamento fórmula,
o que ele faz? Ele cria um índice e ele atualiza as despesas até o limite das receitas existentes. Então entenda, ele é diferente, ele não define objetivos, dos objetivos diz quais são as despesas e vai verificar as receitas. Não, ele parte, eu tenho um índice aqui, eu tenho um valor, das despesas, ou das receitas. Então esse é o valor máximo que eu tenho, o limite de receitas. Se eu tenho o limite de receitas, o que eu vou fazer? Eu vou criar um índice para fazer o quê? Para atualizar os valores da despesa, tá? Esse aqui, ele vai aumentando o valor de cada despesa que for necessário. No orçamento fórmula, ele define um índice e esse índice é baseado, lembra disso, é baseado no limite que nós temos de receita, de previsão de receita, tá? Então, ó, fixa esse quadro na sua cabecinha e lembra de uma outra coisa. No Brasil mesmo, nós tivemos como evolução o orçamento tradicional, depois o orçamento desempenho, do orçamento desempenho, orçamento programa. E lembre-se também que dentro do orçamento programa vai surgir um subtipo. Eu não posso dizer que é um tipo novo, que é o chamado orçamento participativo. O orçamento participativo, ele é um incremento, por quê? Nós só podemos realmente dizer que atendemos às necessidades do cidadão quando nós tivermos perguntado para a sociedade o que ela necessita, tá? O orçamento programa é direcionado justamente para o alto desempenho, satisfação das necessidades dos cidadãos. O orçamento participativo é simplesmente uma forma maior que nós temos de atender verdadeiramente às necessidades. Então eu não vou basear no que eu acho que é melhor para o cidadão. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma audiência pública, solicitar que as pessoas deem sugestões sobre as verdadeiras necessidades que eles possuem. A partir daí, eu vou priorizar essas necessidades e vou simplesmente dizer, olha, realmente essas necessidades existem, têm que ser atendidas nessa ordem de prioridades e quais as despesas e receitas que eu vou precisar. Então, o orçamento participativo nada mais é que uma variação de quem? Do tipo chamado orçamento programa. Então, alguns autores consideram o orçamento participativo como um subtipo do orçamento chamado orçamento programa, tá? Não é nada novo. Então isso teve no Rio Grande do Sul, está tendo no Distrito Federal. Então esse orçamento participativo, lembre-se, é uma forma de alcançar mais desempenho. Desempenho, satisfação dos cidadãos. Como você consulta o cidadão, você cria uma responsabilidade para esse cidadão e com isso você tenderá a ter alto desempenho, a verdadeira satisfação do cidadão. Então, esses são os tipos de orçamentos existentes. Fixa isso aí na sua cabecinha.